Senador Paim, o senador Cassol fez uma abordagem rápida sobre a questão do transporte. E é sobre a CPI do transporte de ônibus que eu venho falar. Não exatamente do intermunicipal, mas do transporte urbano, que é um dos grandes problemas de mobilidade do Brasil. Nós requeremos uma CPI e contamos com apoio suficiente, conforme os requisitos legais, para a sua instalação. De repente, se insurge o governo, há uma pressão enorme para que a CPI não seja instalada, mas nós conseguimos fazer valer as assinaturas e eu, no exercício eventual da presidência do Senado, li da tribuna o texto integral da CPI, que desta forma foi publicada, inclusive no Diário Oficial. Mas o presidente do Senado, senador Renan, me informou que há uma pressão muito grande para que a mesa não instale a CPI. E estão procurando subterfúgios legais para evitar que o Senado investigue a quadrilha do transporte urbano no Brasil. A intenção da CPI não é um espetáculo de véspera de eleição. É uma investigação rápida, técnica, para verificar as distorções e sugerir para a presidência da República e para o país um modelo que dê tranquilidade a empresários sérios, mas que garanta uma tarifa suportável pela população. Eu tenho, então, como disse, inclusive através da informação do presidente Renan, ouvido algumas vozes levantarem-se contra a criação da CPI dos ônibus urbanos e na tentativa de impedirem a realização da CPI, algumas dessas vozes, vêm com o argumento de que a CPI seria inconstitucional ou antirregimental. A matéria a ser investigada não estaria na conformidade com a legislação e com o regimento interno. Vejamos, porém, o que diz a Constituição e o regimento interno sobre o tema. A Constituição, em seu artigo 58, estabelece o regramento das comissões do Congresso Nacional. Entre seus dispositivos, apenas o parágrafo 3º trata de comissões parlamentares de inquérito, resumindo as suas determinações ao seguinte conteúdo. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Vejam bem, a Constituição dá poderes próprios de investigações judiciais e ainda abre para o regimento interno do Senado a possibilidade de que esses poderes sejam ampliados, não reduzidos, ampliados. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ressalte-se, senador Paim, que este é o único texto em toda a Constituição que dispõe sobre comissões parlamentares de inquérito. Estabelece a amplitude de uma investigação judicial e ainda dá ao regimento interno a possibilidade de ampliá-lo, uma vez que o regimento interno não pode reduzir prerrogativas estabelecidas pela Constituição. E ele se resume a estabelecer os poderes das CPIs, os de autoridade judicial, além de outros previstos no regimento. Sua forma de criação, requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, do Senado ou de ambos.
seu objeto, um fato determinado, e determina que as conclusões sejam conduzidas ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências cabíveis. Apesar de a Constituição ter remetido ao regimento interno de cada casa o estabelecimento de poderes adicionais, em lugar de fazê-lo, o regimento do Senado cuidou, ao contrário, de reduzir os poderes das CPIs. E fê-lo limitando o poder do Senado de criar comissões parlamentares de inquérito sobre 3 matérias explicitadas no artigo 146. Artigo 146. Não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes. Vejam bem, a Constituição não dá poderes para o Senado reduzir o poder de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas, mesmo assim, o regimento estabelece algumas restrições. Vamos a elas. 1. Não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes. 1. A Câmara dos Deputados. 2. As atribuições do Poder Judiciário. 3. Aos Estados. Quando se está diante de 2 regras, sendo que a primeira tudo permite em determinado sentido, e a segunda, de natureza especial, limita a permissão dada na primeira, é princípio básico da hermenêutica jurídica que esta segunda regra deve ser interpretada restritivamente, ou seja, na forma de números clausus, ou seja, uma tipologia taxativa e fechada. Esse princípio de hermenêutica não permite, em lista de exceções a determinada regra, uma interpretação extensiva, como querem dar alguns dos afoitos desconhecedores dos princípios basilares de interpretação da norma jurídica. A título de exemplo, o artigo 57 da Constituição estabelece que o parágrafo 7, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8 desse artigo. Entre aspas, tudo isso. O citado parágrafo 8 determina que, havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, elas serão automaticamente incluídas na pauta de convocação. Entre aspas, não é? Ora, essa é a única ressalva à regra do parágrafo 7º, não se podendo, a título de exemplo, incluir na pauta de convocação um projeto de lei, ainda que de extrema relevância e ainda que esteja em tramitação de urgência. Está vedado e está vedado de forma completa e absoluta. Por que não se pode, senador Armando? Não se pode porque as exceções são interpretadas de forma restritiva a seus exatos termos. Não se pode interpretar extensivamente qualquer dispositivo regimental, como, por exemplo, o inciso 3º do artigo 146, que impede o exame de matérias pertinentes ao Estado. E aí, já no caso da CPI. Ora, o transporte público urbano é matéria pertinente a municípios e não a Estados, não se concebendo, em qualquer hipótese, a validade de uma interpretação extensiva no dispositivo, alargando a sua restrição às matérias municipais. Se o legislador regimental quisesse subtrair do Senado o poder de exame de matéria municipal, seguramente teria ele alinhado mais um inciso dispondo dessa forma, embora, a meu ver, as restrições regimentais colidam com o imperativo constitucional. Mas mesmo no caso de respeitarmos o regimento, e o temos respeitado até agora, a questão municipal não seria, de forma alguma, proibitiva em relação às CPIs criadas pelo Senado da República.
Se não fez isso, isso se deve a seu interesse de manter no comando geral de matérias permitidas ao exame das CPIs os assuntos pertinentes aos municípios, onde efetivamente residem os cidadãos, onde efetivamente os problemas sociais existem. Seguramente, o Senado, ao não excluir as matérias municipais do exame pelas CPIs, demonstrou sua sensibilidade, seu interesse em cuidar dos problemas e das necessidades básicas do cidadão afetas à intervenção pública. Entre essas necessidades, surge de forma inquestionável o valor dos serviços de transporte urbano, que afetam diariamente o trabalhador, o estudante, a dona de casa, enfim, todos aqueles que não dispõem de recursos para se deslocar num automóvel próprio. E desses menos abastados é que estamos falando. É contra eles que alguns se dizem representantes do povo e querem evitar a criação dessa CPI, utilizando argumentos antijurídicos, interpretações esdrúxulas, que melhor se classificariam como demonstração de interesse de proteger setores políticos e econômicos que militam contra o povo. A minha assessoria preparou esta análise e eu espero que, mesmo lida neste fim de tarde no Senado Federal, ela seja levada rapidamente ao conhecimento da mesa e do presidente Renan. Não tem cabimento que, diante do clamor das massas, o Senado da República, através de algum dos seus representantes e o próprio governo federal, se mobilize para que os contratos de transporte urbano do Brasil não sejam analisados com seriedade e com critério. Seria extremamente suspeita a posição tomada pelo Senado ao tentar ou impedir a instalação desta CPI. Eu pretendo agir para que isto não atropele os 28 senadores que mantiveram suas assinaturas. Nós tínhamos 45. Na véspera, a pressão foi tirando a assinatura de um após o outro. Mas 28 senadores, aliás 29, porque o senador Capiberibe assinou posteriormente e eu não apresentei para não entrar na discussão do prazo da meia-noite, eles, sensíveis aos problemas da população, mantiveram as assinaturas contra toda a pressão. E, de repente, me perdoe a franqueza, o senador Lindbergh, da cara pintada, retira a assinatura e o senador Collor pinta a cara com a cor verde e amarela e mantém a sua. O que é que está acontecendo no Senado Federal? Por que querem evitar o cumprimento da nossa prerrogativa de investigar problemas públicos? Querem defender que setores? Que espécie de infrações estão sob a proteção de setores, como me disse o senador Renan, do governo federal e de senadores que deviam estar aqui representando o povo, profundamente interessados em esclarecer o problema do transporte, que levou a mobilizações, a manifestações da população em diversas cidades. O remédio contra as mobilizações populares, o remédio para atender o clamor das reivindicações populares é a instalação de uma CPI séria que rapidamente examine e encaminhe uma solução para a questão do transporte coletivo. Fica aqui o meu protesto e eu espero que, embora membros oficiais da mesa não estejam presentes, amanhã eles tomem conhecimento desse relatório, dessa análise técnica que eu li na tribuna. Porque, senão, de repente, eu já não sei mais o que estamos fazendo no Senado da República. Estaremos sendo manejados por interesses altamente suspeitos e os representantes do povo, eleitos nas eleições diretas, não representam mais o povo, mas representam o capital. Ou, como diria o Papa Francisco, o senador Paim, representam mamon, a ganância, o dinheiro, e não tem mais sensibilidade alguma para cumprir a atividade precípua de fiscalização do Congresso Nacional e do Senado da República.
é o questionamento que eu deixo e eu aguardo para ver qual é a posição que a mesa vai tomar. O Renan me advertiu das pressões, mas não me disse que ele cederia a elas. Roberto Requião, eu encaminharei ao presidente e à mesa o seu pronunciamento e a sua cobrança. Eu assinei a CPI na época que Vossa Excelência me pediu. Não só assinou, como resistiu à pressão e não retirou a assinatura. Depois que eu assino, eu não volto atrás. Como uma época também assumi com o senador Monteiro